E como dizia a nossa convidada, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, muito bom dia, seja bem-vinda. Houve várias reuniões com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, com os assuntos parlamentares. O que é que lhe foi dito e o que é que acabou por acontecer? Muito bom dia, obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Isso foi logo onde começou todo este processo, que começou bem e terminou mal. Espero que não tenha terminado mal, porque ainda vai a Conselho de Ministros na próxima semana, mas de facto foi um processo muito intenso. Nós estamos a trabalhar ativamente, há 2 meses pelo menos, com reuniões regulares de muitas horas, com a nossa tutela, que é o Ministério das Finanças, que foi delegado no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, conjuntamente com o Ministério dos Assuntos Parlamentares, que era o responsável por este processo, e, portanto, eram os nossos interlocutores. Discutimos, estivemos a discutir, aplicámos integralmente aquilo que estava na Lei Quadro que foi aprovada há pouco tempo, em março, e que todas as ordens têm que adaptar aos seus estatutos, e tínhamos um documento que nos foi apresentado pelo próprio Ministério das Finanças como o nosso documento final, um documento de trabalho que resultou de muitas horas de discussão. E, surpreendentemente, não é? De repente fomos confrontadas com um diploma completamente diferente àquele que iria a Conselho de Ministros na próxima semana. E realmente isto, em primeiro lugar, é uma deslealdade para com a Ordem e até para com os nossos interlocutores. Acho que deixa mal os nossos interlocutores. Estamos a falar de 68 mil contabilistas, não é? Estamos a falar de 68 mil contabilistas, mas os interlocutores aqui que eu estou a falar são os do Estado, do próprio Governo. Quer dizer, foi uma brincadeira, andámos aqui todos a brincar, a trabalhar 2 meses. O que aconteceu, entretanto, que entre as reuniões com a tutela e também com os assuntos parlamentares, o que é que aconteceu, entretanto? Foram surpreendidos por quem? Fomos surpreendidos olha, até sabemos por interpostas pessoas, por outras ordens que receberam o diploma e que o partilharam, porque é um conjunto de legislação de 8 ordens, de 8 estatutos, e portanto até sabemos por outra ordem e tivemos acesso por outra ordem. Só ontem, já ao início da tarde, é que a nossa tutela nos enviou essa versão final. E há grandes diferenças no tratamento entre essas 8 ordens, entre a ordem dos contabilistas certificados e as outras 7? Eu não conheço as competências das outras ordens e não faço ideia. Sei que estão todas a reclamar de alguma forma, mas acho que, acima de tudo, há aqui uma questão transversal e que eu acho que é importante esclarecer. E a sociedade civil, eu acho que é muito importante neste processo, porque esta discussão toda da lei das ordens tem sido mal conduzida, na minha opinião, e tem trazido um bocadinho ao de cima a ideia do corporativismo das ordens profissionais. E nós precisamos de perceber porque é que as ordens, e não são só ordens, existem outras profissões reguladas que não são ordens profissionais, profissões liberais, para nos proteger a todos nós, enquanto utilizadores desses serviços. É para isso que existimos. E existimos para garantir o interesse público de cada uma das profissões. Quando vamos ao médico, temos que saber que aquele médico está habilitado. Quando vamos consultar um psicólogo, temos que saber que aquele psicólogo está habilitado. E quando vamos procurar ajuda em matérias contabilísticas e fiscais, temos que recorrer a profissionais tão qualificados. Quem é que garante essa qualificação e garante, acima de tudo, os princípios éticos e os princípios que derivam de uma atividade regulada para que todos nós nos sintamos em segurança naquilo a que recorremos. E este é o princípio base das atividades reguladas. É a nossa segurança enquanto cidadãos, que é fundamental. E, portanto, a lei e a discussão da lei das ordens levou-se muito para o corporativismo, mas o corporativismo não existe. Existe sim a proteção do interesse público de todos nós. Que efeitos terá esta proposta do Governo se efetivamente for aprovada em Conselho de Ministros? Portanto, acabando-se algumas destas exigências, né, das demonstrações financeiras e declarações fiscais de entidades públicas e privadas, o que é que antecipa que possa acontecer? Bom, ontem, enfim, lançámos um bocadinho o alarme para os contabilistas e eu lamento muito o ter feito, porque era uma gestão interna que estamos a fazer há muitos meses, com altos e baixos, com dias difíceis de discussão, mas ontem realmente chegou a uma altura que eu tive que pôr os contabilistas a par do que se estava a passar. E a mensagem que foi querer acabar com a ordem dos contabilistas. Isto não acaba com a ordem dos contabilistas nem com os contabilistas. Acaba com uma coisa muito mais importante e por isso é que acabar com a ordem dos contabilistas é a palavra-chave, que é acabar com regulação e com responsabilidade.
Porque o que está previsto nesta alteração, em primeiro lugar, nós só temos 2 competências exclusivas atualmente, que é a responsabilidade pela assinatura e responsabilidade da elaboração das demonstrações financeiras, preparadores da informação financeira, e a segunda, que é o cumprimento das obrigações fiscais destas entidades que têm a obrigatoriedade de ter demonstrações financeiras, portanto, com contabilidade organizada. Organizada, sim. Pronto, nós só temos estas 2 competências e aquilo que foi feito nesta proposta, primeiro está mal feita, porque aquilo que nos disseram era que garantiam que a parte da assinatura, porque essa, enfim, dá tal consistência também jurídica, a parte da responsabilidade das demonstrações financeiras se mantinha, só retiravam as competências fiscais. A redação não está bem feita, porque depois, enfim, há muita incorreção no documento que nos foi apresentado e, portanto, nem isso ficou salvaguardado. Mas partindo do princípio que até fica salvaguardado que as demonstrações financeiras continuam da responsabilidade dos contabilistas certificados e se tira a responsabilidade fiscal. Só aproveita esta alteração e o resultado desta alteração só aproveitam os maus contabilistas e os maus empresários. E o país é que vai pagar por essa situação. Por isso é que diz que é irresponsável, porque abre a porta a situações eventualmente fraudulentas. Exatamente. Isto é claramente uma norma que contraria tudo o que se construiu no combate à fraude e à evasão fiscal. Há 30 anos que se constrói um sistema robusto num país. Enfim, ninguém gosta de pagar impostos. A pressão sobre os impostos é imensa. E os contabilistas, repare, apesar de tudo, ainda muitas vezes são pressionados, apesar de terem um código deontológico e uma ordem profissional rígida e rigorosa, ainda há maus contabilistas certificados que cedem às pressões de empresários, de maus empresários. Temos, obviamente, em todas as profissões e nesta não é uma exceção. Portanto, é um caminho que se construiu para combater a fraude e evasão fiscal com uma responsabilização, porque a grande diferença desta alteração não é retirar o trabalho aos contabilistas certificados, porque nenhum empresário vai conseguir cumprir as suas obrigações fiscais sozinho. Os contabilistas certificados mantêm o seu trabalho, mantêm tudo aquilo que tiveram até agora, mas tiram-lhe uma coisa... O crivo e a responsabilização será? A responsabilidade. Tiram-lhe a responsabilidade, ouça, estamos todos à vontade para fazer o que quisermos. Inclusivamente, ainda há margem para voltar atrás e haver uma nova redação diferente desta, por um lado, e muito rapidamente queria também perguntar-lhe, se for aprovado em Conselho de Ministros, o que é que a Ordem dos Contabilistas Certificados prevê fazer, se há aqui previstas formas de luta e quais? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é possível, até ao momento final, é sempre possível reverter. Acho que foi um equívoco, confesso, apesar de haver a tal imposição da União Europeia, que foi usada como estratégia para tirar atos reservados às ordens, mas é preciso ver que as naturezas dos atos reservados são diferentes e a natureza deste ato reservado não está naquilo que são as exigências da União Europeia, não é correto dizê-lo e, portanto, foi uma má interpretação de quem fez esta alteração. E por isso é importante, em primeiro lugar, discutir isso. E depois, acredito que se vai reverter, porque acho que foi um engano, claramente, um equívoco acima de tudo. E, portanto, acho que sim, que se vai reverter. Se não se reverter, o que é que fazemos? Eu não gosto de meios de luta, porque não é a minha essência. Antes de avançarmos para as alternativas ou a mobilização que eventualmente estão a ponderar, não estranha que haja uma má interpretação por parte de pessoas? Bem, sabemos que estamos a falar de linguagem jurídica e muito intrincada, mas estamos a falar de pessoas com um grau de especialização e de competência muito específica. Não estranha que nos assuntos fiscais haja uma má interpretação daquilo que é as diretivas europeias? Não foi nos assuntos fiscais. Nos assuntos fiscais nós tínhamos o diploma fechado com tudo. Daqui a pouco não me respondeu. De onde é que vem a má interpretação? Vem já da Presidência do Conselho de Ministros. Já não é com os nossos interlocutores, com quem discutimos. Sim, fala-se de nomes, obviamente, nós a essa parte não trabalhámos, nem sequer fomos ouvidos, nem conversámos, não é? E, portanto, alguém que de repente não teve na discussão, os interlocutores que o Governo nos apresentou foram uns e aqueles que de repente mudaram a lei foram outros.
com base no quê? Num fundamentalismo, quando disse competências que acreditamos, de facto, um dos problemas da sociedade hoje em dia é que se perdem muitos valores. E depois perdem-se valores e perde-se, acima de tudo, conhecimento também associado a esses valores. E o que acontece é que essas competências que deviam existir por parte de quem pode decidir, muitas vezes não existem, primeiro porque há uma certa incompetência e nós não podemos esquecer essa parte. E há, acima de tudo, uma leviandade de nem se tentar perceber o que está em causa. Porque uma coisa é a orientação e que todas as ordens estão a perder competências exclusivas, outra coisa diferente é a natureza de cada uma dessas competências exclusivas. E as pessoas que decidiram em conformidade com isto não sabem o que é que está em causa. E não se preocuparam em saber. E têm o poder de decisão. E isso é que é grave. E eu aqui só queria frisar uma coisa. O Governo, obviamente, está todo no mesmo pacote. Mas eu ainda acredito que foi causa de pessoas irresponsáveis. E como é que vão mobilizar-se? Bom, a mobilização, vamos lá ver, nós não somos de lutas, nem somos, nós fazemos parte da solução, somos uma peça imprescindível na sociedade civil, e aqui apelo também à sociedade civil que se junta a nós, porque a sociedade civil é que fica desprotegida. Contabilista precisam todos de continuar a ter. Simplesmente, o pior concorrente de uma empresa é aquele concorrente que é incumpridor. E as empresas que hoje em dia olham para isto e até podem olhar a dizer assim, agora vou poder fazer o que quiser, isto agora vai ser a balda total. Não é verdade, porque ela vai concorrer e cada um ainda vai fazer pior. Portanto, é preciso estarmos todos conscientes desta situação e que nós, país e sociedade, é que vamos perder. E isso é importantíssimo, não são os contabilistas certificados. Aquele chamatório foi para que os contabilistas se apercebessem do que estava a falar. Mas quem está aqui a perder somos nós, todos, cidadãos, e a sociedade toda, o país num todo e a economia em termos gerais, de uma coisa que levou 30 anos a construir e que se quer destruir num dia. A Paula já ouviu certamente muitas reações, já lhe chegaram muitos telefonemas. Que ideias é que lhe passaram? O que é que as pessoas estão dispostas a fazer? Olha, foi surpreendente. Nós ontem, na nossa comunicação que fizemos em direto, tivemos em direto 13 mil pessoas e foi comunicado 2 horas antes, portanto, surpreendente. Ao fim do dia, hoje já estão 40 mil visualizações e houve uma resposta enorme da sociedade civil, não foi dos contabilistas. E isso eu acho que foi extraordinário, porque a sociedade civil perceber que isto não é corporativismo, é aquilo que de facto é importante neste aspecto. É perceber que a responsabilidade é que vai ser retirada e a responsabilidade é a nossa segurança. Está previsto, passou-lhe pela ideia mobilizar as pessoas que representa para um trabalho mais zeloso ou para alguns atrasos, porque estamos a falar de uma atividade, de facto, com muita especificidade e também com calendários muito complexos e muito apertados. Está em cima da mesa essa hipótese? Está. Aquilo que eu pedi aos contabilistas ontem foi que nós temos 2 grandes obrigações anuais agora a decorrer, que é a entrega da Declaração Modelo 22 e da IES, portanto são 2 obrigações fiscais. E aquilo que eu pedi foi, ainda estamos longe dos prazos, não muito, mas estamos, aquilo que eu pedi foi para até segunda-feira, para quando eu voltar a falar com os contabilistas certificados, não enviarem estas declarações. Não tem nenhuma consequência, porque obviamente somos responsáveis e somos acima de tudo zelosos em relação ao país. Portanto, qualquer situação que aconteça, nunca poremos em causa a receita fiscal. O imposto vai sempre ser pago. Agora, a experiência que vamos fazer, se isto for para a frente, é experimentar o efeito dos contabilistas em encherem as declarações, isto é, antecipar um bocadinho aquilo que lhes vai ser retirado e percebermos o impacto disto. O impacto que terá. Paula Franco, obrigada pela presença aqui na Manhã SIC Notícias. Um bom dia. Obrigada, bom dia também. Nós voltamos já a seguir a um brevíssimo intervalo com destaque para a atualidade internacional. Até já. A SIC